Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast, o Pode Lutar, o podcast do MSTL. E hoje com um convidado muito especial, meu querido companheiro, nosso deputado federal, nosso camarada das lutas aqui de São Bernardo do Campo, Vicentinho. Uma honra te receber aqui, Vicentinho. E queria que você se apresentasse, daí daqui a pouco a gente falar do que a gente vai conversar aqui hoje. Vicentinho, Tá tá bom. contigo a palavra. Eduardo, obrigado pela oportunidade de estar aqui no Pode Lutar. Imensa satisfação. E antes de falar um pouco de mim, eu quero falar um pouco de você. Quero te dar parabéns pela luta que você fez como nosso candidato a vereador aqui na cidade. Pena que o povo da cidade não tem o acesso para saber o mínimo da sua história, do que você tem feito, porque senão você seria o mais votado desta cidade. Às vezes eu digo, tem muita gente que nada faz, mas como aparece muito, né, como aquele tal de Nicolas lá em Minas Gerais, por exemplo, não tem história nenhuma, e outros tantos fazem, tanto trabalham. Então, o meu carinho, porque você continua de cabeça erguida, continua na luta, você sabe o quanto você é importante para nós, para o povo. Obrigado, Vicentinho. Bom, eu, para quem não me conhece, sou morador aqui de São Bernardo do Campo. Estou fazendo um doutorado na USP. Estou deputado federal. Sou advogado. Sou professor de Direito aqui em São Bernardo. Sou do Partido dos Trabalhadores. Sou pai de 7 filhos, 6 filhos e uma filha, 4 netos. Que mais? E tem uma qualidade que o Eduardo pode discordar, mas eu sou corintiano, agora só ganhando. Sou do Partido dos Trabalhadores desde o ano da sua fundação. Fui sindicalista, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, presidente nacional da CUT. E no parlamento a minha atuação é em defesa da dignidade do nosso povo. Lá eu assumo a função de membro titular da Comissão de Trabalho, também sou da Comissão de Educação e também sou membro do Parlamento Internacional pela Tolerância e Paz. Na luta sempre, né? Muito É um bem. pouco isso a minha história, né? Presente, que o passado aí é que é história. Então, obrigado, Vicentinho. Uma história que muito nos honra, né? A todos São Bernardenses. Tem um pessoal da CMP que já foi aqui de São Bernardo que me chama de batateiro. É a origem do nosso povo aqui de São Bernardo, né? Eu sou potiguar, nordestino com muito orgulho. Vim para São Paulo em busca de trabalho, melhores condições de vida. Lá eu trabalhei na roça, lá eu vendi pão na rua com o balaio e a campainha balaio nas costas e a campainha vendendo pão. Também trabalhei na construção civil, trabalhei na Grande Seca de 70 com 14 anos e vim para cá e o primeiro bairro que eu morei foi na Vila Rosa. Depois morei em Diadema há muitos anos e há muito mais anos eu moro hoje, há muito mais anos no Baeta Neves, vizinho seu, né? Somos Sim, vizinhos, né? verdade. E também morei no Rio de Ramos. Tudo bem. Vicentinho, vamos entrar no nosso assunto de hoje já. Hoje a gente vai querer falar, gente, sobre 3 assuntos muito atuais. Um que já não está mais tão atual, mas que carece. A gente vai fazer uma breve avaliação das eleições esse ano. Pode Lutar, quer saber de você, se acompanhou a campanha aqui de São Bernardo, me apoiou, agradeço muito o seu apoio, mas apoiou vários outros companheiros por esse São Paulo afora. Então queria que você fizesse um pouco uma avaliação de como você viu as eleições esse ano. Depois, aproveitar a sua atuação lá na Comissão do Trabalho para você falar um pouco para a gente dessa proposta da jornada 6x1, né? Acho que é um tema que tem chamado muita atenção, que as pessoas estão buscando muita informação. Então, a nossa ideia é bater um papo também sobre isso hoje. E, por fim,
falar dessa loucura que a gente está vivendo no país, do terrorismo, das tentativas de golpe, de uma coisa que a gente jamais pensou que nesse momento democrático o país pudesse viver novamente. Mas deixa isso para o final. Vamos entrar nas eleições. Vicentinho, qual a sua avaliação desse período, dessas eleições municipais de 2024? Bom, antes de entrar diretamente nas eleições, eu quero falar, Eduardo, sobre uma coisa que é o fato de que nós, você, eu e tantos que lutamos e construímos, fundamos o Partido dos Trabalhadores, criamos a CUT, fundamos os movimentos como o MST, o MSTL e tantos outros movimentos. Nós viemos, nós nascemos para mudar o status quo. Se nós não tivéssemos feito isso, quem sabe estivéssemos na escravidão. Então, um movimento de pessoas que lutam por um mundo melhor contra o que está estabilizado aí. O que está habilitado aí são grupos econômicos com as suas culturas tradicionais arraigadas, em que ter escravo era o normal, em que trabalhador não pode reclamar, quem mora nas condições miseráveis continue morando. Então, quando a gente busca, ao construir um partido, como é o caso do Partido dos Trabalhadores, ou quem faz luta, no caso das lutas por moradia e pela terra, a gente vai encontrar resistência. Resistência por parte de uma elite atrasadíssima, enquanto o mundo inteiro fez a reforma agrária, o Brasil não fez ainda. Enquanto a nossa América fez faculdade, universidade no ano de 1500, o Brasil veio fazer em 1900 e alguma coisa, não é? Então esse atraso traz dificuldade para nós que lutamos. E este pessoal é esperto em todos os mecanismos, era assim na época da luta contra a escravidão. Se você olhar os jornais da época, você vê argumentos como tem hoje, não é? Era assim quando a mídia, a televisão e o rádio eram os instrumentos únicos de comunicação. Manipulavam, mentiam. Eu me lembro que as nossas greves aqui tinham muitas mentiras, não é? Prenderam o Lula naquele período, na greve de 80, nós participamos, e tem sido assim nas redes sociais. Quer dizer, hoje em dia, sem critérios, porque se é para concorrer com paridade de armas, com verdade, com ética, a gente ganha esse debate. Agora, quando tem mentiras, quando tem fake news, para criar as imagens e as condições para continuarem dominando. Então, quem quis mudar nesse país, Nelson Mandela, no mundo, Gandhi, na Índia, Dr. Martin Luther King, o nosso, que nós conquistamos o feriado agora, em homenagem ao Zumbi dos Palmares e Dandara, Tiradentes e tantos outros, que se eu for falar nomes, que queriam liberdade, que queriam direitos. E se não é para falar de nenhum desses, vamos falar de Jesus Cristo, que enfrentou o Império Romano, que lutou contra as injustiças e não faleceu de doença, não morreu de um acidente, de queda de um camelo. Ele morreu porque ele foi preso pelo Estado da época, fizeram campanhas contra ele, manipularam o povo para que ele fosse crucificado, e ele rejeitando o Império Romano, rejeitando César, dizendo: vinde a mim os pequenos, os ricos vão para o inferno, né? Enfim, então é uma luta que a gente vem fazendo, tantos heróis e tantas conquistas a gente obteve diante disso, quando conseguiu, por exemplo, colocar um Lula na presidência da República. A elite não se conforma com isso, porque a elite quer pobre, negro, mulheres, enfim, todo mundo na condição de subalternidade e de sofrimento. É assim que nós existimos, por isso que nós somos teimosos. E quem teima nesse aspecto, teima porque sabe que a justiça não está ali onde está a sociedade hoje. O caso de Jesus Cristo, eles manipularam o povo. Quando colocaram infiltrados numa assembleia programada para decidir se matavam ou não Jesus Cristo. A mesma coisa com outros mecanismos fazem hoje.
Essas fake news fazem com que tem gente que acredita que o Bolsonaro é o Messias. Tem gente que acredita que o Lula é comedor de criança. Tem gente que acredita numa palavra da mentira, até porque eles são muito espertos, eles usam aquilo que é mais simbólico para todos nós. Pátria, quem é que não adora a pátria? Eu adoro a minha pátria. Quem é que não adora o símbolo do nosso país, a bandeira brasileira? Eu adoro. Quem é que não adora a família? Eu adoro. Quem é que não adora Deus? Eu adoro. Então, mas eles usam isso para fazer o mal. Em nome de Deus, milhões de pessoas, eles usaram Deus, morreram na pandemia. Em nome do Deus que eles falam, porque o Deus deles não é o nosso, eles fizeram com que os trabalhadores perdessem direitos, os aposentados perdessem direitos. Então, é esta a luta. E é claro, para poder vencer a nossa batalha, eles fazem campanhas. Maquiavel, que foi um grande intelectual, o Maquiavel dizia para o príncipe, tem até um livro chamado O Príncipe, que era o seguinte: quanto mais você dividir o povo, mais é fácil de dominar. E aí domina. Tem pessoas pobres que são bolsonaristas, tem pessoas negras que são racistas, tem mulheres que são machistas. Tudo isso para poder permitir. E com a situação de desemprego que nós vivemos hoje, o movimento sindical sofrendo a destruição do emprego, as empresas fechando ou tecnologicamente avançando, mandando embora trabalhadores. Esses trabalhadores, sua grande parte, está trabalhando por conta para sobreviver. Ou é no aplicativo, ou vendendo pipoca. Essas pessoas não se reúnem como a gente se reunia e se reúne nos sindicatos para refletir, né? Para discutir um pensamento coletivo de solidariedade. Dentro desse contexto, há uma briga muito grande. E eles escolheram quem? O Partido dos Trabalhadores. Ou partidos de esquerda, mas principalmente o Partido dos Trabalhadores. Para dizer que não presta, para dizer que destruiu, para não sei. E isso tem pegado, lamentavelmente. Se coloca no lugar de uma pessoa que está sozinha. Esta pessoa não tem nenhuma informação. A informação que vê é aquela da televisão. É Big Brother Brasil, é novela, não sei o quê. Essa pessoa não para pensar coletivamente. Ela é capaz de concorrer com o vizinho. E tem gente que aprendeu a olhar o que é que o vizinho tem para ter inveja. Nunca pensa coletivamente. Com isso é fácil receber as notícias mentirosas, maliciosas, fáceis de fazer, e por isso religiões são usadas para isso e outros mecanismos. Por isso que eu sempre, ao analisar uma eleição, que é o que você acaba de perguntar, nós temos que considerar essa pressão, essa tempestade que vem contra nós. Nós já fomos muito melhores, somos melhores. O Lula ganhou as eleições não faz muito tempo. Foi eleito enfrentando a máquina, enfrentando as mentiras, sendo ameaçado. É bom lembrar que o Lula atiraram nele quando ele andava de ônibus pelo sul do país. E ameaçaram matá-lo várias vezes. Não é de hoje. Então as pessoas, muitas vezes, e é claro, também a gente nessa luta contra esse tipo de injustiça, e em defesa da dignidade da nossa gente, também a gente pode errar na nossa tática, na nossa estratégia. Como é que a gente deve atuar? E se a gente tiver humildade, reconhecer também que esse segmento, até por causa dos mecanismos que usam, tem força. Neste jogo, a gente vai analisando os resultados eleitorais. O que é que o lado de lá quer? O lado de lá quer fazer com o nosso partido e com os partidos de esquerda o que fizeram com o PCB. Eles colocaram a palavra comunista de maneira tão feroz, como se fosse o inimigo da humanidade, que o PCB não consegue eleger um vereador, não consegue eleger um prefeito, nem um deputado. No nosso caso, encontraram uma diferença, porque o nosso partido, apesar de dificuldades, é um partido enraizado. É um partido que a juventude tem participado, que o povo tem participado. E é claro, eu estava agora me encontrando com um grande amigo. E esse amigo dizia que no bairro dele ligaram para a comunidade para dizer: olha, você tem quantos votos na sua casa?
Ah, eu tenho 6, então vote em nós e vou te depositar R$ 600 no seu Pix. Então, as pessoas, o egoísmo está em todo lugar, e quanto mais nos estimulam o egoísmo, melhor ainda. E tem gente da classe média que pensa que é rico, pensa como os ricos, pensa mais como os ricos do que os próprios ricos, né? Tudo isso para dizer para você que a eleição ela não foi boa para nós. Nós tivemos muitas importantes derrotas. E uma das que eu mais lamento é a derrota em Diadema, por exemplo. Felipe, uma pessoa, um homem trabalhador, um homem honesto, dedicado, perde as eleições. Claro que nós temos que reconhecer que também a gente comete erros, é isso que eu estou falando. O Boulos, a melhor referência lá em São Paulo. Aqui o Luiz Fernando, a melhor proposta, o melhor projeto. Por quê? Porque do lado de lá vem com rolo compressor, muitas vezes põe 2, 3 candidatos para se contrapor de todos os lados, aí a consequência é esta. A gente aqui aumentou um vereador, podia ter sido eleito muito mais, inclusive você. A gente podia ter eleito a nossa prefeitura, em outros lugares também. Então, e aí a situação requer, e eu disse isso no dia da apuração, eu disse, nós precisamos fazer reflexões profundas para, primeiro, reconhecer a força do lado de lá com todas as maldades e descobrir onde é que nós falhamos e que força nós devemos ter para nos contrapor. As eleições de 2026 estão vindo. Se continuar assim, a situação não será boa. Nós queremos o Lula, nosso presidente da República, que Deus dê saúde para ele para aguentar firme nesta jornada, mas não tem sido um jogo fácil. Aí, diante de tudo isso, a gente comete alguns erros. Nós temos que reconhecer que a gente erra. Porque se a gente não reconhece que erra, se a gente fica arrogante, se a gente mantém essa mesma relação, se é que tem uma boa relação com o povo, nunca se afastar. Quero te dar uma dica, meu amigo. Eu sei que você ficou chateado, eu também fiquei. Quando a gente fica chateado, vamos para o meio do povo. É no meio do povo que a gente consegue ter força e coragem para seguir. Porque se é verdade que nós estamos perdendo eleições, é verdade que pior do que perder as eleições são as mulheres, as jovens, o nosso povo negro perder a vida todos os dias. Perder as eleições é ruim, mas pior do que isso é a fome que está acontecendo no país. Pior do que isso é o desrespeito, a violência. E esta violência hoje, ela está estimulada por um cidadão que surgiu aí, o Bolsonaro, que eu não consigo entender porque as pessoas ficam apaixonadas por ele cegamente, com todas as provas das posturas negacionistas deles, e agora essa história comprovada da tentativa de assassinar o ministro Alexandre, assassinar o Lula, assassinar o Geraldo Alckmin e outros mais, até assassinaram pessoas nesse período. Então, como é que nós vamos fazer? Primeiro, reunir a nossa gente, tentar cada vez mais conversar sobre qual é o nosso papel. Nós, companheiros e companheiras, pessoas que estão nos ouvindo, nós estamos sentindo a dor dos outros? Se nós não estamos, o erro começa a partir de nós. Nós achamos que o nosso problema será resolvido se eu individualmente buscar resolver o meu problema e não nós resolver o nosso problema. Se a gente pensar assim, nós estamos errados, muito errados. Porque é isso que eles querem, cada um na sua e não no coletivo. É o coletivo que faz medo a eles, porque é através do coletivo que a gente se conscientiza, que a gente se organiza. Então, meu querido Eduardo, as eleições têm um problema, o nosso partido também é um partido que já está com mais de 40 anos. Quantos jovens nasceram que nem sabem a história do presidente Lula? Não conheceram o Lula sindicalista, né? Não conheceram as lutas operárias daquele tempo que foram fundamentais para acabar com a ditadura militar, não é? Então nós precisamos reconhecer, eu acho que é fundamental o nosso partido investir em formação.
criação de novas lideranças. Tem uma juventude aí cheia de energia. Vamos ter agora o encontro dia 4, 5 e 6. Vou lá, vou propor a realização de um congresso. Mas esse congresso não é para uma tendência ganhar a posição da outra, não é para se degladiarem, mas é muito mais para ver quem é que tem as melhores ideias para que nós ajudemos o povo a compreender que nós não estamos sozinhos, isolados. A que classe nós pertencemos? O que é que nós podemos fazer para o bem da humanidade? É isso, meu amigo. Eu penso assim. Tudo bem, Vicentinho. É importante a gente destacar que o desafio é muito grande, né? Acho que o grande debate, eu tenho conversado com algumas pessoas, dessa necessidade também de o PT se avaliar, né? O que é necessário se fazer para que o povo se apaixone novamente, acredite no Partido dos Trabalhadores como um caminho, né, para melhorar a sua vida. Esse é o grande desafio. Um caminho para melhorar o nosso país, ao potencial que tem nosso país, ao potencial do nosso povo. E a gente não tem nenhuma dúvida, né, eu e você, de que a elite não tem o desejo de fazer o país crescer, tem um desejo de se crescer, né? Crescer suas riquezas, né? Crescer a sua influência sobre o povo, a sua influência sobre o Estado, que é o que mais essa elite faz aqui no Brasil, e o PT é um empecilho. Então a gente tem que conseguir buscar caminhos para que as pessoas entendam que o que a elite quer é usurpar a riqueza do Brasil e do povo brasileiro, e o que o PT quer é distribuir essa riqueza e produzir mais riqueza junto com o povo. Isso mesmo, Eduardo. A diferença é que nós queremos o Estado brasileiro como o porto seguro da comunidade. A defesa da dignidade de todos. O que eles querem? A nação brasileira, o Estado brasileiro, como um agente dos seus interesses econômicos. E é por isso que eles se metem na política de maneira eficaz. Usam religiões, usam grupos econômicos, usam segmentos. Para você ter uma ideia, lá no Congresso, embora eu seja advogado, professor universitário e esteja fazendo um doutorado, eu sou operário. Não abro mão dessa minha condição, porque foi assim que eu comecei a minha vida. Sabe quantos operários tem naquele congresso? 4. Sabe quantos empresários tem lá? 300. Se os trabalhadores... E quantos Nicolas tem? Já fez essa conta? Um monte. Que não é nada, né? Nem empresário, nem trabalhador. Mas é instrumento deles. Exatamente. Ele é instrumento deles. Né? Não tem história nenhuma. Né? Não tem história nenhuma. A história dele é uma história que não justifica tanta gente boa em Minas que podia ter sido eleito. Aí ele pega 1.500.000 votos por causa de mensagens nas redes sociais, que isso nós temos que discutir também como é que a gente faz. E sabe quantos indígenas temos lá? 2. Eram 4, mas as outras 2 foram para o ministério. Sabe quantos trabalhadores rurais nós temos lá? 4. Sabe quantos fazendeiros? 128. Na sociedade brasileira, o IBGE acabou de dar a informação de que 56% são pessoas negras. 56%. Ora, se comparar 56% e olhar a quantidade de deputados no Congresso, devíamos ser pelo menos uns 270 deputados. Somos 31. E desses 31, ainda tem deputado bolsonarista. Ainda tem deputado negro racista. Mesma coisa com as mulheres. As mulheres também são maioria. Lá são 93. E lá dentro ainda tem mulheres tipo Bia Kicis, aquela que andou tentando atirar, puxou o revólver para um rapaz negro. Nem todo mundo é uma Luísa Erundina. Nem todo mundo é uma Maria do Rosário.
Nem todo mundo é uma Érica Hilton. Não, infelizmente. Então, se as mulheres votassem nas mulheres, se os trabalhadores votassem nos trabalhadores, se o povo negro votasse no povo negro, a gente era a maioria absoluta naquela casa. E temos impedido todos os golpes que tiraram direitos do nosso povo. Então, eu acho que as pessoas precisam refletir sobre isso, precisam pensar sobre isso. Né? Para quando for votar, fazer valer o voto, não porque alguém ofereceu um dinheiro, porque quem oferece dinheiro para comprar os outros, na hora ele vai querer lucrar quando assumir o cargo. O que tem de deputado e vereador, eu tenho certeza que vão para lá, não é por missão, não é porque tem um propósito, mas é muito mais porque vai fazer negócio. E isso é prejudicial demais para o nosso país. Tudo bem. Aproveitar agora que você entrou nesse gancho dos trabalhadores, né? E sabendo que tem um congresso que a maioria são empresários e fazendeiros, né? Você acabou de relatar. Essa discussão da PEC 6x1, você podia explicar melhor para as pessoas? Explico, maior gosto. Bom, primeiro um pouquinho de história para vocês, meu povo mais jovem. Eu fui presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Primeiro eu fui vice-presidente, como vice-presidente fui, juntamente com o companheiro Meneghelli, João Paulo de Oliveira e tantos outros, fomos caçados pela ditadura militar. Depois, em 80, isso foi em 83. Foi nessa época que tem aquela série de fotos de você em cima daquele opalão da viatura? Foi um pouquinho mais para frente. Aí ali eu já era o presidente do sindicato. Nesse tempo, quando foi feita a diretoria, nós entramos depois do Lula. Tem a diretoria do Lula, com pessoas maravilhosas como Djalma de Souza Bom, Expedito Soares e tantos outros. Entramos nós na diretoria. Diretoria presidida pelo Meneghelli, eu era o vice. Entramos em 81. Em 83, nós fomos também caçados pela ditadura militar. Em 84, eu voltei como primeiro secretário. E em 87, eu fui eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Isso deve ter acontecido quando? Cadê o Adriano? Eu não sei, acho que foi... Eu estou até pegando toda essa história que eu vou colocar no meu doutorado, mas foi 92. Depois eu vejo a data certa, com um certo período em que houve aquela greve. Na greve, a polícia chegou atirando nos trabalhadores na frente da até baleou 5 companheiros, e os companheiros reagiram com pedra, e eu tive que subir em cima do carro ali para poder abrir os braços, senão morreria gente ali. Eu sentia as balas passando, as pedras voltando, coisa de louco. Bom, neste período, nós já tínhamos uma batalha. 1985, fizemos uma greve. A gente sempre fazia greve por salário, por emprego, mas em 1985 nós fizemos uma greve chamada Operação Vaca Brava. Essa greve foi pela redução da jornada de trabalho. Nós trabalhávamos 48 horas semanais, queríamos 40. O movimento demorou 83 dias. Uma luta árdua, pesada, encontramos muitas dificuldades. Mas ao final, não conseguimos as 40 horas, mas conseguimos as 44 horas semanais. Com isso, se iniciou o debate constitucional. E no debate constitucional, os deputados constituintes nos receberam, Meneghelli nos liderando. Nós fomos lá para falar, e a gente fazia mobilização aqui, para ver se a gente conseguia as 40 horas semanais na Constituinte de 88. Nós não conseguimos as 40 horas semanais, mas conseguimos 44 para o país inteiro. Então, eu estou envolvido com essa luta faz tempo, né? Depois, como deputado, eu fui o relator da primeira proposta de 40 horas semanais. O meu relatório foi aprovado. Foi aprovado na CCJ, foi aprovado na Comissão Especial, está lá pronta para ser votada, só que eles não põem em pauta. Desde aquele tempo. Aí fizemos manifestações, protestos,
A Constituição, a Convenção 47 da OIT diz que qualquer jornada superior às 40 horas semanais traz problemas de saúde para os trabalhadores. Então a gente tem todos os argumentos para reduzir a jornada de trabalho. E o mundo reduzindo, né? A nossa América quase toda. A Europa inteira tem países lá que já trabalha 36 horas semanais, né? E assim por diante. Bom, fizemos a luta, tá lá. Depois o movimento sindical fez muitas mobilizações, depois parou um pouco também com esse ataque do Bolsonaro, tirando direito dos trabalhadores. Depois veio, e não tão longe, o nosso companheiro Reginaldo Lopes apresentou um projeto de jornada para 36 horas semanais, um projeto completinho. Lançamos uma frente parlamentar, com ele nós coordenamos essa frente parlamentar pela redução da jornada. Depois veio a proposta iniciada por um vereador do PSOL, no Rio de Janeiro, eu confesso não lembrar o nome dele aqui agora, que é Vida Além do Trabalho, da jornada de 6 por 1. Essa jornada, ela é muito ingrata. E aí a nossa deputada Érica Hilton, né? Érica Hilton apresentou a PEC e os deputados estavam com dificuldade de assinar. Nós fizemos um movimento grandioso porque nós temos que apoiar uma luta como essa. E quando a nossa deputada apresenta a proposta, a gente começa a pressionar. Tem muitos pronunciamentos meus pedindo para os colegas assinarem. Vamos dar quórum. Porque é o seguinte, quando você faz uma PEC, proposta de emenda à Constituição, o quórum para aprovação é muito mais difícil. Não só o quórum, como também o processo para que a proposta venha a tramitar. Não é eu sozinho, e tenho vários projetos de lei, eu apresento o projeto e ele tramita. Dependendo se é um projeto de lei complementar, o quórum é um pouco maior, 257 votos. Se é um projeto de lei comum, se houver 257 na Câmara, quem tiver ali na plenária, mesmo que tenha 50 pessoas, aprova. Mais uma proposta de mudança da Constituição, primeiro, para poder tramitar, não é nem para aprovar, para poder tramitar, para ser aceita a tramitação, tem que ter, no mínimo, no caso da Câmara, 171 assinaturas. E estava difícil, viu? Graças às redes sociais, neste caso, parabéns às redes sociais, a pressão foi grande em cima dos deputados, e aí nós conseguimos, semana passada, atingiu mais do que isso, atingiu o número, e a proposta começa a tramitar. Bom, qual é o procedimento? Dali ela vai para, primeiro lugar, o presidente recebe, é obrigado a receber, e encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça. A comissão vai avaliar se é constitucional ou não a proposta. Ok, aprovou, é constitucional, então se cria ali uma comissão especial de todos os partidos, com números proporcionais ao tamanho do partido. E ali vai ter um tempo de debate, 9, 10 sessões, ouvindo opiniões, sugestões, quem é contra, quem é a favor. Aí, se esta comissão aprovar, como isso eu fiz nas 40 horas, até aí aprovou, vai para o plenário. E no plenário, o presidente da Câmara decide quando é que vai ser votado. Vamos supor que o presidente diga que vai ser votado esta semana, aí não bastam mais os 257 votos. Precisa de 308 votos. 308 votos para aprovar. Aprovou, vai para o Senado? Não. Tem que ter um segundo turno, votando a mesma proposta e que tem que ter os mesmos 308 votos. Vai para o Senado. Chegando no Senado, é o mesmo procedimento. E ali tem que ter 2 votações também. Se tudo deu certo, aí vai para a promulgação do próprio parlamento. Não passa nem pelo presidente da República. Então é um caminho a ser percorrido. Com a minha filhinha, você sabe, e obrigado pela solidariedade, com minha filhinha doente, eu passei várias noites no hospital. Eu já luto, sempre lutei, briguei muito pelas 30 horas da enfermagem,
Briguei muito pelo piso, nós conseguimos aprovar o piso, mas está tendo dificuldades ainda, porque a gente sabe que os profissionais da saúde, que para mim todos são iguais, todos são importantes. O médico é muito importante, porque ele faz o diagnóstico, ele passa o remédio, mas se não tiver a enfermeira, o enfermeiro, o técnico da enfermagem, Pra fazer ali se o não tiver acompanhamento. fazer o acompanhamento, e ali o enfermeiro e a enfermeira, o técnico ou auxiliar, eles passam a sofrer e viver a dor do paciente. Além disso, tem o agente comunitário de saúde, que se for valorizado, eu acho que tem que ser muito valorizado, e de combate à endemia, porque esse trabalha na comunidade, Na prevenção, né? na prevenção. Por isso que eu não acho que um é mais importante do que o outro. Todos são igualmente importantes. E se tomar um cuidado e verificar se o trabalho de prevenção for bem feito, é o mais importante, né? Bom, e eu me envolvo muito com essas lutas. Mas lá, no hospital, passando noites, convivendo com eles, acompanhando o atendimento dele a outros pacientes que ali com câncer, meninos, senhoras, gritavam, é a paciência deles, eu vi o quanto esse povo sofre. E dentro do hospital tem algumas jornadas diferenciadas. Tem a jornada normal, que eles chamam, que é durante só o dia, de segunda a sexta, às vezes o sábado. Tem a jornada do 12 por 36, se trabalha 12 horas e descansa 36, eles acham bom. Agora, essa do 6 por 1 é a pior de todas. E tem. Imagina um enfermeiro todo dia, uma enfermeira, aí já descansa pensando no outro dia em voltar para trabalhar. O mundo é outro. O mundo é outro. E por isso que essa jornada, é claro, esses dias eu fui procurado por um jornal para dizer, o Estadão, mas é porque houve tão pouca mobilização. Eu falei, primeiro que você está falando errado, você é jornalista, amigo. Falei para ele, falei com tom respeitoso. Você quer mobilização maior do que essas redes sociais? Segundo, mobilização como a gente imagina, povão na rua, a gente espera que um dia isso aconteça. Mas é bom lembrar que já tem fábricas que a jornada já é de 40 horas semanais. Tem fábricas que a jornada é de segunda a sexta. Não é o 6 por 1, é 5 por 2, mesmo que haja compensação, né? Então nem todo mundo é o 6 por 1. Agora, é preciso que haja solidariedade, até para quem trabalha em jornada menor, diferenciada, com esses que trabalham no 6 por 1. Ainda mais numa situação tão tensa. Uma enfermeira, meu Deus, eu vi lá enfermeiras ao lado da minha filha, do meu lado, aquele desespero, ela fazendo oração com a gente. Entendeu? Não é só passar o curativo, ou aplicar a injeção, ou colocar ali uma bolsa para passar o remédio para a pessoa. O médico é mais pragmático, mais pontual. Né? Os profissionais de atendimento acabam entrando no emocional. Acaba entrando. Então, esses merecem muito respeito, por isso que eu estou muito apoiando, total disposição. E é claro, a nossa Érica tem uma coisa muito boa, além de outras coisas boas, ela tem uma coisa boa que ela tem redes sociais, e isso influenciou bastante, e nós estamos juntos nessa caminhada. Quando vai acontecer, se vai, a gente não sabe. Como eu falei, o procedimento agora foi conseguir as assinaturas. Então o presidente vai encaminhar, que não encaminhou ainda. Tomara que ele encaminhe a próxima semana, não demore muito, para a CCJ. E lá o presidente da CCJ, ou a presidenta, que é o caso da bolsonarista, que é da CCJ agora, ela não vai pautar nunca. É preciso que tenhamos um outro presidente minimamente democrático e uma pressão para que se paute. Pautou, aí começa como eu falei, começa o debate lá na CCJ. E aí tem audiências também, tem audiências públicas, tem um monte de coisa para ir para a comissão especial. No caso da comissão especial, é só vai discutir o item. E aí a gente pode ir avançar. Então a gente está aqui à disposição. Povo brasileiro, conte comigo. Trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, conte comigo. Tudo bem, Vicentinho. Para a gente concluir no nosso bate-papo aqui, que está maravilhoso, está muito bom, muito conteúdo, muita informação. Aqui do seu lado, meu amigo. Nos últimos dias, teve 2 fatos que chocaram muito as pessoas, chocou muito a gente, pela simbologia.
uma vida, né, perder uma vida está em risco, já é o mínimo de um ser humano tem que se sentir abalado por essa situação. E é dessas duas coisas que eu quero falar. Eu não me lembro, assim, né, no pouco, né? Quando a gente está lá no nosso processo de educação nas escolas, tem as aulas de história, né? Eu não me lembro, de, assim, no contexto ali escolar, de histórias no Brasil de pessoas suicidas, homens-bomba, né? Pessoas que estavam dispostas a tirar sua vida e tirar a vida de outras pessoas. Porque é isso que é o homem-bomba, o terrorista. E na eleição do Lula, desde que acabou o segundo turno, que o Lula venceu por aquele respiro divino abençoado, né? Que elegeu ele o presidente da República. A gente foi ali naquela tensão, mesmo antes da posse, até chegar a nomeação pelo TSE, pelo ministro Moraes, até ter a posse em Brasília no dia 1º de janeiro, que foi uma das posses mais lindas que tivemos nessa história do Brasil republicano. Mas sempre aquele momento tenso até que culminou naquele dia 8, aquela insuflação, não sei nem se é esse nome difícil, aquele monte de pessoas que foram para a Praça dos Três Poderes, destruindo tudo, mas dias antes já tinha um louco que queria jogar um caminhão no aeroporto para explodir tudo, tinha toda aquela movimentação nos quartéis, e a gente falando, isso tem conivência, isso é preparação para clima de golpe, e as pessoas, isso, vocês fantasia, isso é livre, a livre mobilização do povo para contestar, mas a gente percebia que tinha um negócio meio estranho ali acontecendo. E a gente chegou nesse momento dessa semana que assim que saiu o relatório da Polícia Federal sobre todas as evidências que tinha um grupo da esfera militar no Brasil, mas principalmente do Exército, que planejava um golpe, planejava matar o ministro do STF, presidente na época do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o vice. E a agenda do golpe falava em como dialogar com o âmbito internacional, porque sabia que ia ter resistência, que ia ter retaliação, como tomar o poder no Brasil, como fazer isso, como fazer aquilo. E daí, para abrir a palavra para você, daí se você quiser até falar de um outro assunto que foi meio ali junto, mas que foi muito importante, que para mim é 2 temas, que são os temas do momento. A gente viu muito analista falando assim que o Lula fica nessa retórica da fome, que no Brasil não existe mais fome, que essa não é mais a pauta do mundo, que tem outras pautas. Mas falam isso porque nunca passaram fome, né? Que não tem contato com pessoas e países que a fome ainda é muito pesada contra as pessoas, contra o povo. Então, eles ficam falando que essa pauta da fome é uma pauta antiquada, porque não é a pauta da elite que a gente introduziu no início. E a segunda coisa é agora esse governador de Goiás, o tal do Caiado, que falou assim, ninguém aguenta mais essa retórica de golpe, isso daí é requentar assunto, não existe, isso é uma fantasia. Então eles querem tirar da cena 2 assuntos que são extremamente importantes, que é o combate à fome e a defesa da democracia, seja no Brasil e no mundo. E acho que o Brasil está prestando 2 serviços muito importantes
que é nesse do combate à fome e na defesa da democracia, porque a gente tem visto que a direita no mundo afora está crescendo e o autoritarismo está crescendo também, e né, os candidatos, os estados estão ficando mais autoritários, mais truculentos. Então eu queria que você falasse um pouco desse momento, né, disso que aconteceu do golpe e da conclusão do G20, que foi um puta de uma vitória do Lula, que conseguiu aprovar um documento final, coisa que há muito tempo não conseguia aprovar, com o tema do combate à fome. Sentia contigo. Que eu quase falei o podcast todo, né? Você está muito preparado e eu tenho que tomar cuidado com as suas perguntas, porque você, graças a Deus, que bom, muito atualizado, inclusive, sobre o que está acontecendo com o país e com o mundo. Bom, no caso dessas ações, a gente não é possível que alguém ache que o que está acontecendo é manipulação, né? Polícia Federal comprovando aquilo que nós já desconfiávamos, não é? Quem está fazendo a delação é um coronel auxiliar do Bolsonaro, não é? Os que foram presos já estão confirmando, né, nos depoimentos, né, a presença, a saída, a fugida dele para fora do Brasil naquele período é para dizer que ele não tinha nada a ver com isso. Tudo premeditado. Tudo muito organizado, muito premeditado. E ninguém sabia. Bom, por que foi que se descobriu agora? Alguém pode perguntar, mas por que isso agora? Porque veio um aparelho capaz de pegar 100% de tudo aquilo que estava nos celulares dele. Não adiantou apagar. Eles pegaram. Mesmo coisa falsa, que eles fizeram falsa, eles pegaram. Pegaram tudo. E aí, como pegaram, você vê que até o advogado deles hoje, o advogado do Cid, do auxiliar do Bolsonaro, chegou a dizer, não, Bolsonaro sabia, depois mudou, foi, não foi. Quer dizer, o cara não vai falar um negócio desse. Por engano, né? Alguma coisa tem mesmo, né? Graças a Deus o Lula está bem, está vivo, graças a Deus o Lula está, e o Geraldo Alckmin também. E nós temos que pedir a Deus a proteção ao Lula, ao Geraldo Alckmin, ao ministro Alexandre de Moraes, que foi corajoso na defesa do Estado Democrático de Direito. Isso nós não podemos deixar de reconhecer jamais. Nós somos defensores da democracia. Por mais defeitos que tenha, mas tem um espaço para o embate, para o debate, para a busca de soluções e assim por diante. É a solução para o nosso planeta se for plenamente democrático? É. Só que muita gente usa o nome da democracia para manipular. Então eu nunca duvidei desse povo. É um pessoal que realmente... E as Forças Armadas, tendo dentro das suas fileiras os golpistas, não é? Os golpistas. Então eu não tenho dúvidas quanto a isso. Agora você falou uma coisa que é muito séria, quer dizer, a pessoa ser capaz de se matar, né? Como aconteceu com... Eu estava lá no meu gabinete fica pertinho onde ocorreu a primeira explosão. Fica, uns 200 metros, foi coisa assim. E era tanta explosão que o Nereu que trabalha comigo, a Evelyn e também o Bruno e a Michelle, todos ficamos assim. E eu falei assim, não, pessoal, com certeza é alguma autoridade internacional que está chegando e estão soltando aquelas salvas de tiros. Tem 21 tiros que aqueles canhões dão quando chega a autoridade. Sim. Aí eu saí de lá, fui para o plenário. Do plenário fui na sala da liderança. A liderança fui lá, fica mais perto do Supremo. Aí lá falaram, cara, acabou de morrer, acabou de se matar. A conversa foi essa. Então a explosão ali e o cara ali. Quer dizer, o nosso povo tem gente capaz de ser levado pelo discurso mentiroso, o discurso do ódio. Por que é que eles estão assim? Pode ver, eles só falam no ódio. Só falam no discurso do ódio. Se a pessoa tiver a cabeça fraca, né, acha que é com ódio que se faz as coisas mesmo. E não com amor, como a gente defende. Então a sociedade tem que estar atenta, não pode permitir. Você que votou no Bolsonaro e votou por boa vontade, reflita, nunca mais faça isso. Ontem eu estive num almoço, porque ontem foi o dia
presença, o Dia Nacional do Povo Libanês. Então eu fui na mesquita, e da mesquita eu fui à casa do seu Saif, que é a maior liderança civil daquela comunidade, em almoço. E lá eles relataram que teve gente da comunidade que desconsiderava tudo, negava tudo. Pessoa que não quis tomar vacina, porque Bolsonaro falou para não tomar, e essa pessoa morreu no mesmo período. E nos últimos minutos arrependido, pediu desculpa, falou: olha, eu me arrependi, isso é sério, tome cuidado, tome vacina, né? Então quero aproveitar e mandar um abraço para o seu Saif, para o Ziad, para toda a comunidade que lá estava presente nesse almoço. Me senti muito honrado. Dona Inami, que é a mãe, Dona Lauá, que é a mãe dos filhos do seu Saif. E também quero agradecer, eu até atrasei hoje para fazer o programa com você, porque eu fui na casa do Luiz Carlos, que é filho da Dona Zizi, aqui pertinho da casa onde o Lula morava, e nós almoçamos lá com o Aguinaldo Assuf, que é um grande amigo, e outros amigos lá, e lá a gente também refletiu um pouco sobre essa situação. Então, as pessoas foram levadas à loucura. Gente morreu com a doença, veio, ela não escolheu quem é de esquerda e quem é de direita, pegou todo mundo. O rico ou pobre. O rico ou pobre, se fosse teimoso, não é? Então, eu acho que existe uma coisa, é uma doença. Quem continua pensando assim está com um problema, está com uma doença coletiva. Eu vi alguém dizer para mim um dia desse no aeroporto: Cetinho, eu não vou discutir com você porque eu te respeito, mas a vinda do Bolsonaro, ele representa Cristo. Eu falei: rapaz, não me diga um negócio desse, pelo amor de Deus, rapaz, não é possível um negócio desse. Se ele representar algum espírito, é do mal, né? Então, tem gente que fala que o Bolsonaro é o Messias, então que ele vai sofrer tudo, que ele pode fazer um monte de coisa errada. Mas que é um trocadilho, quem sabe? As escrituras falam do falso Messias também. Talvez seja esse, seja o falso. Eu sei que eu nunca vi, como você também, tanto ódio destilado, a sociedade dividida, dividiu famílias. E tem gente que não quer saber, não abre a cabeça, não dá nem para conversar. Hoje no Congresso, esses deputados ligados ao bolsonarismo, eles consideram todos nós inimigos mortais. Eu me lembro que quando no debate constituinte, tinha o Lula, Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas e tantos outros, eles tinham profundas divergências, mas se respeitando um ao outro. E terminava a sessão e iam sentar para conversar. Olha, nós brigamos, mas qual é o melhor caminho? Conversavam. Esses não conversam. Sabe o que acontece? Coisa mais ridícula do mundo. Para quem não sabe, para a gente que sabe o quanto é ridículo. Eles usam muito redes sociais. Então, essa semana passada, por exemplo, veio um deputado, que eu nunca vi na Comissão de Trabalho. Ele chegou, pediu para falar, e falou contra o 6x1, dizendo que era a PEC da morte. Falou, com a rede social gravando. Depois foi embora. Não ficou para ouvir o debate, os outros. O debate, nem o meu argumento que eu queria falar. Eu respondi a ele, explicando que o argumento dele era o mesmo argumento quando não queriam 48 horas semanais. Tinha que ser livre, 60 horas semanais. E assim por diante. E a mesma coisa foram contra em 88 e assim por diante. Então, existe uma coisa muito séria no parlamento. As pessoas não estão conversando. É muito ruim isso. Nós temos que... Partidos é da democracia. Podemos ser divergentes, podemos adversários, mas não inimigos. Então isso é muito sério. Por isso que na hora de votar, meu povo, saiba escolher. Muito bem, Vicente. Você não falou do combate à fome, homem? Do G20. Eu não falei não, né, rapaz? Mas também você falou tudo. Você tem completa razão no que você disse. O Lula tem estátua nos Estados Unidos pelo combate à fome. O Lula reuniu todos os países, inclusive de direita. Presidentes de direita vieram e tiveram que ir lá cumprimentar o Lula. E lá se discutiu. E o grande mote foi o combate à fome. É como você falou, quem fala que no Brasil não tem fome é porque não conhece o nosso Brasil. Nesse
nessa minha pós-graduação que eu estou fazendo, nesse doutorado, alguns cursos eu faço na Faculdade de Direito de São Francisco. Adriano vai comigo. Chego lá de manhã, terça-feira, 8 horas da manhã, antes de ir para Brasília. Rapaz, em volta, tá cheio de gente dormindo no chão, passando frio e passando fome. Ali, no centro da cidade, no Largo São Francisco. Imagine por aí afora. E a fome não é só a fome de você não ter o que comer ali na hora. É a fome do comer pouco, do comer mal, de se alimentar mal. Tanto é que o presidente Lula está, através do MDA, está fazendo um belo projeto chamado Segurança Alimentar. Inclusive, por coincidência, a minha companheira Roseli, que é nutricionista, faz parte desse programa para garantir o maior equilíbrio. E eu estou, inclusive, enviando verbas para projetos como o MST, para a criação de polos de distribuição de alimento mais barato. Aliás, pensa nisso, Eduardo. Se vocês puderem fazer isso, pensa nisso, porque a gente pode fazer vários programas em que a pessoa compra comida saudável, orgânica e mais barata, para enfrentar a chantagem que o Lula passou com o negócio da... E fortalece a agricultura... o negócio do arroz, por exemplo. Fortalece a agricultura familiar. Exatamente. Né? O PA, um programa que vai ser voltado agora com muita força. PA, para quem não sabe, pessoal, é o Programa de Aquisição de Alimentos. PAA. Pela lei, e eu votei, pela lei as prefeituras são obrigadas a garantir pelo menos 30% da merenda escolar de produtos vindos da agricultura familiar. Você sabia que aquele grande encontro dos mais 20 lá, tudo foi comida orgânica vindo da agricultura familiar? Que maravilha. Foi. E vai ser assim no Pará também, na COP. Por isso que é preciso que a gente valorize tudo isso, que valorizando os pequenos todo mundo cresce. Né? Então eu acho que o Lula está, digamos assim, além. É uma grande liderança internacional. Nós temos que aceitar e respeitar. Alguém que não conseguiu fazer a universidade. Eu também não consegui, eu consegui tarde. Eu podia ter me formado cedinho, jovem. Podia ser doutor jovem. Estou nessa idade ainda estudando. E por que é que estou demorando, né, estudando tão tarde? Porque eu não tive condição, eu tinha que trabalhar para sobreviver, cuidar dos meus filhos e da minha família. Então, o Lula, em que pese ele não ter feito faculdade, ele foi o presidente na história do Brasil que mais contribuição deu para a educação desse país. O programa Pé de Meia está revolucionando agora. Mas e as universidades? E as escolas técnicas federais? Nenhum deles construiu nenhuma mais. Faz tempo. Nem a FHC construiu nada. De lá para cá, só o Lula e a Dilma. Então, vamos que vamos. A educação é fundamental. É isso aí. Olha, Vicente, se desse corda para nós ficávamos aqui rapaz, longos tempos. Mas vocês viram que nós não falamos de futebol, né? Porque a briga é grande. Foi. E esse ano, o seu Corinthians deu uma piaba no meu Palmeiras. Vai chegar na Libertadores, rapaz. Vocês vão ver. Eita, lá, Vicentinho. Queria muito te agradecer. Apesar de que o Palmeiras está o melhor time, né? Mesmo com aquela vitória que a gente sabe disso. Vicentinho, queria muito te agradecer, aceitar o nosso convite para participar aqui do Pode Lutar. Deixou aqui uma contribuição enorme, eu tenho certeza que todo mundo que assistir a gente vai gostar muito. Irmão, tomara que... Obrigado, viu? Desse episódio, né? Eu queria perguntar se você quer fazer alguma consideração final, daí no finalzinho, eu posso dizer agora já, no finalzinho, após as considerações finais do Vicentinho, vai estar aí embaixo na telinha as redes sociais do MSTL e as redes sociais do nosso querido deputado federal, Vicentinho. Vicentinho, muito a consideração bem. final. A minha palavra final aqui também é de agradecimento, Eduardo. Mas é um agradecimento especial por duas razões. Uma porque é você, um lutador que merece ser reconhecido. Se a gente tivesse mais poderes, né, para você representar também o nosso povo. Mas uma outra razão é que essa entrevista está acontecendo aqui em um espaço que é o condomínio Frei Tito e o condomínio Nelson Mandela. As pessoas que moram nestes dois condomínios são pessoas que lutaram
através do MSTL, para ter o direito de morar com dignidade. Sabe uma coisa que eu fico bem impressionado? Tudo muito bem organizado. Até as câmaras de segurança aqui, tudo garante portaria, pessoas são muito acolhedoras. Você nem viu. Hein? Você nem viu ainda, mas aqui, os novos Minha Casa Minha Vida tem que ter biblioteca e placas solares. Aqui já tem. Oh, e que a gente criou pós a mudança. Parabéns. Então eu quero parabenizar e dizer aos nossos moradores e nossos moradores aqui do condomínio que... eu adoro vocês. Parabéns pela luta e pela conquista. Continue assim, Eduardo. Obrigado. É isso aí, gente. Acompanhe a gente nas redes sociais. Pode lutar e é o MSTL na luta popular construindo o bem viver. Isso aí, Vicentinho. Nós.